Bate-papo comigo hoje. Vou falar um pouquinho sobre a importância da educação infantil para o processo de alfabetização, uma vez que estou todos os dias com essas crianças pequenas e conhecendo um pouquinho da rotina delas, das necessidades delas. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu sei que são muitos os anseios, eu sei que as pessoas se preocupam muito, as famílias me procuram muito para saber a importância, para saber como que acontece, o que de fato é importante, o que não é. Então, pensando nisso, eu e a Geórgia resolvemos proporcionar esse momento aqui de bate-papo. E eu espero que vocês gostem. Geórgia já chegou aí. Ai, quanta gente linda entrando. Adoro. Tomara que a tecnologia fique a meu favor, né? Porque em muitos momentos aqui fica difícil, mas vamos lá. Ei, Marcela, sua linda. Adoro você. Marcela. Ai, meu Deus. Adoro. Quem mais tá chegando? Travou aí? Eu peço que vocês vão me dando feedback, se tá travando, se tá tudo certo. Oi! Colmeia Kids, gente, essa menina também tem um trabalho tão lindo aqui no Instagram. Vocês deviam ir lá conhecer, ela é maravilhosa. Marcela, assim, eu morro do coração, que coisa mais linda. Marcela é mãe de estudante que foi meu aluno, 3 filhos ela tem, e os 3 foram meus na turma de 5 anos. E o último, inclusive, é meu aluno agora, na pandemia, com tantas dificuldades, mas graças a Deus, né, Marcela, a gente tá conseguindo. Geórgia, se você já estiver aí, é só você clicar pedindo para participar, que eu aceito aqui. Deixa eu ver. Oi, Luana. Marcela, tem que ficar gravado esses comentários, tá lindo demais. Rebeca. Oi, Rebeca, maravilhosa. Luana, sua linda, que bom você aqui. Vamos aguardar um pouquinho, a Geórgia deve estar entrando. Então, gente, a ideia dessas lives surgiu a partir do meu trabalho com crianças pequenas, porque eu vejo que as angústias das famílias são basicamente as mesmas, principalmente com as crianças de 5 anos, que são a minha turma, né? Tem sempre aquelas angústias acerca da alfabetização, se vai ler, se não vai ler, enfim. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso. Oi, Geórgia! Boa noite, boa noite. Oi, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tô te vendo e te ouvindo bem. Ótimo. Já tem algumas pessoas aqui participando, mas eu acho importante a gente dizer que essa live vai ficar aqui no IG no meu. Vou tentar disponibilizar no da Geórgia também e vai ficar salva no meu canal lá no YouTube, tá bom? Então, Geórgia, já comecei aqui a falar um pouquinho, porque eu falo muito. E eu quero pedir para as pessoas que estão entrando colocarem os seus comentários, as suas perguntas e até algum problema que possa acontecer, né, do vídeo travar, se não estiver ouvindo, se não estiver vendo bem, para estar dando esses feedbacks aí pra gente. Você me ouve bem, Geórgia? Tudo certo. Por aqui, tudo ok. Gente, a Geórgia, ela é professora, psicopedagoga e ela trabalha na mesma escola que eu. Só que nós estamos em segmentos diferentes, porém muito próximos, porque uma precisa muito do trabalho da outra, né? Eu sou professora das crianças de 5 anos que estão saindo da educação infantil. E a Geórgia é professora do 1º ano, das crianças que estão chegando no ensino fundamental. As crianças que saem da minha turma têm uma grande chance de serem alunos da Geórgia no ano que vem, né, Geórgia?
E a gente está sempre Exatamente. conversando muito. E a ideia dessa live surgiu justamente de uma conversa que estávamos tendo acerca do perfil das crianças em cada faixa todo esse trabalho aqui no Instagram voluntário, porque a gente não cobra, a gente não recebe nada por isso, mas somente para a gente poder levar para as pessoas um pouquinho dessa nossa paixão pelas infâncias, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente está sempre buscando fazer e saber para melhorar o nosso trabalho com eles, né? E aí, Georgia, eu queria que você se apresentasse. Então, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite falando para vocês um pouquinho aí de tudo que nós acreditamos, né? Porque verdadeiramente a educação ela acontece quando você acredita naquilo que você faz. E é muito gratificante você conhecer pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor por meio da educação. Então, como a Renata já falou, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista aí na área de alfabetização. E é muito importante compreender por que as crianças precisam passar pela educação infantil antes de chegarem para nós no ensino fundamental. E eu sou professora tanto do início do ciclo da alfabetização, que é o primeiro ano, quanto do fechamento da alfabetização, que é o terceiro ano do fundamental. Então, aí tem todas essas vertentes que nós podemos entender que a alfabetização não é só uma, né? Às vezes tem muito esse nervosismo, essa ansiedade de como será que o meu filho vai se sair no primeiro ano do ensino fundamental? E é justamente isso, nós queremos acalmar os corações das famílias para dizer que são etapas, não é, Renata? Etapas que precisam ser vividas de acordo com cada habilidade necessária para aquele momento. É isso mesmo, Georgia. Eu sempre falo assim, ninguém aprende a andar antes de engatinhar, antes de rolar, não é? Para tudo que a gente vai fazer tem um processo. Por que para aprender a ler tem que ter essa pressa toda e sair queimando etapas e não produzindo oportunidades para as crianças desenvolverem habilidades na infância, né? Existe uma campanha aqui no Instagram, eu não sei qual é o IG que foi o criador dessa campanha, mas é a coisa mais perfeita que eu já vi, que diz assim: antes de escrever, essa mãozinha ela precisa recortar, amassar, rasgar, não é? E a gente sabe que todas essas atividades que são desenvolvidas na educação infantil têm uma intencionalidade. Não é à toa que a criança rasga papel, não é à toa que a criança corre, não é à toa que ela tem que se equilibrar, que ela brinca com massinha, que ela vai para o parque, porque são habilidades que ela precisa. Ela precisa de ter um bom desenvolvimento motor, brincando de massinha, picando papel, amassando, para daqui a pouco, quando ela estiver lá no fundamental, ela escrever, não é? Se fala tanto de traçado, da letra cursiva, mas se a gente não faz esse trabalho com a mãozinha dela, para que ela desenvolva o tônus muscular da mãozinha dela, a gente com certeza vai ter dificuldade lá no primeiro ano, quando ela começar o traçado da letra cursiva, né? Então, assim, tudo que é feito com muita intencionalidade. É feito com algum objetivo, não é? A criança precisa, inclusive, da interação, ela precisa de falar, ela precisa de se expressar. Como é que ela vai chegar lá no primeiro ano e escrever um texto, né? Se ela não aprendeu a pensar no que acontece, a falar a impressão dela. E você pode falar isso muito bem, né, Georgia? Porque você pega as crianças que estão saindo da educação infantil, né? Inclusive, uma das habilidades que a criança precisa desenvolver para iniciar o processo de alfabetização é exatamente aprender a ouvir. Então, como que a criança consegue ouvir o outro? Como que ela aprende a ouvir o outro? É justamente nesse convívio, nesse brincar com liberdade, nesse compreender as etapas, né? Porque quando nós estamos ali no ambiente de sala de aula, nós mostramos para a criança que a rotina ela precisa ser seguida.
E isso inicia onde? Lá com os pequenininhos, quando eles entram na educação infantil, eles já começam a perceber: aqui na escola é diferente do que eu tenho na minha casa. Em casa eu tenho uma rotina, na escola eu tenho outra. Então, a partir dessa compreensão de organização temporal, de organização de materiais, organização do próprio corpo, né? Porque quando nós falamos aí colar, cortar, picar, pintar, riscar, todas essas habilidades mostram para a criança que ela tem o quê? O domínio do seu corpo. E o domínio do corpo ele é muito importante, não só na fase da escrita, mas também na fase da leitura. Porque você precisa começar a ler para depois aprender a escrever, né? Eu acho que isso é o que a gente precisa mais deixar claro para as famílias, é que a criança ela precisa ler. A partir do momento que ela lê, ela escreve o que você quiser, que ela já vai ter aquela compreensão leitora, ela já vai ter uma escuta atenta. E quando nós falamos da importância da educação infantil, é justamente para mostrar que o processo de alfabetização ele não precisa acontecer na educação infantil. Mas, para que ele aconteça no momento certo, nós precisamos da educação infantil. Como a Renata bem disse no início, né? O trabalho que a educação infantil faz que leva as crianças para o fundamental com propriedade. Porque a minha criança, quando ela chega no primeiro ano, ela vem para mim com as habilidades necessárias para iniciar o processo de alfabetização. E é isso que é bacana, porque a gente consegue entender que as etapas da escolarização daquela criança vêm sendo cumpridas de acordo com as necessidades. Né? Como bem comentaram aí, as atividades de colar, de recortar, tudo isso acontece com intencionalidade. E a gente escuta muito assim, né? Nossa, mas você só brinca. Ai, eu não tô gostando porque vocês brincam muito. Que bom! Eu fico tão feliz quando eu escuto isso, porque é sinal que tá dando certo, né? É brincando mesmo que a criança aprende. Muito mais do que dar um lápis na mão dela para ela cobrir um pontilhado, eu posso dar um cotonete para ela ficar ali, ó, no pontilhadinho com o cotonete. Eu posso dar tinta para ela perceber ali aquela tinta, para ela se sujar, mas para ela entender que com aquela tinta ela pode fazer um desenho, ela pode fazer um rabisco, pode perceber os primeiros traçados dela, né? E assim, todo brincar é com intencionalidade. Até quando ela brinca por brincar, tem uma intencionalidade, porque a criança, quando ela brinca ali entre eles, né, sem a nossa intervenção enquanto professores, do que eles têm que brincar, que personagem que ele tem que ser, quando eles brincam entre eles, eles estão produzindo histórias, eles estão desenvolvendo a criatividade, né? Eu fico tão assim preocupada com esse tipo de comentário, porque eu sei que os pais eles não têm a obrigação de ter o conhecimento pedagógico que a gente tem, né? E isso é muito comum. O pai coloca a criança na escola, ele quer ver a criança lendo, escrevendo e se desenvolvendo. Mas é muito bacana também quando a gente encontra escolas e famílias abertas para entender que a gente já estudou e estuda, né, Georgia? Muito. O tempo inteiro. E se especializa o tempo todo para trazer o que é de melhor para a criança. Porque não tem nada melhor do que você ter prazer em aprender. Isso em qualquer fase da vida, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem prazer e a gente quer saber mais. E a criança não é diferente. Se ela está brincando ali, se ela está desenvolvendo a sua coordenação motora, o seu equilíbrio, a sua lateralidade, a sua oralidade com prazer, com certeza o processo vai ficar muito mais leve, muito mais fácil, muito mais gostoso, né? Se fala muito da ludicidade. E todos os anos eu escuto: ah, você é muito lúdica. Gente, ludicidade na educação infantil nada mais é do que trazer esses recursos, essas estratégias para a criança poder aprender sendo criança, com uma brincadeira, com um jogo, coisas que também permitam a ela se expressar, seja falando, seja cantando, seja gesticulando, que ela consiga se desenvolver. E quantas dificuldades de aprendizagem a gente já percebeu com essas brincadeiras,
com esses momentos interativos e lúdicos com as crianças lá na educação infantil e que ajudaram as famílias, depois de perceber essas dificuldades, durante todo o processo escolar da vida dela inteira. Então, são atividades com intencionalidade, são atividades que têm simplesmente o objetivo de ajudar na aprendizagem dessa criança, sem esquecer que ela é criança. Ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa cair, ela precisa chorar, né? Ela precisa aprender a se defender, a falar que não gostou, que gostou. Eu sempre falo muito isso com as minhas crianças. O que você sentiu? Se é uma briga, ou se de repente ele caiu. Tá, mas o que você sentiu na hora que isso aconteceu? Como é que foi pra você? Porque a criança precisa, gente. A gente precisa ter uma escuta atenta a essas crianças. A gente precisa ter um olhar muito sensível pro que eles sentem, pro que eles pensam, pro que eles querem. E a gente não vai ter esse olhar sensível se a gente ficar simplesmente oferecendo folha de atividade para eles o tempo todo. O que a gente vai perceber é que eles estão cansados, que eles estão estressados, que eles não querem fazer. Desmotivados. Desmotivados, exatamente. É isso mesmo. Georgia, eu tenho certeza que você escuta muito assim, principalmente no começo do ano. Ah, esse menino vai vir pra cá, mas ele tá aqui na escola desde o maternal e não aprendeu nada. Tenho certeza que você escuta isso, né? Eu sou professora de alfabetização também, Georgia, eu sei como que é. Muito. E aí é uma parte que nós precisamos também entender que cada criança ela tem o seu processo de aprendizagem, né? E o processo ele precisa ser significativo e precisa respeitar aquela criança. Quando a neurociência traz para nós toda essa questão do processo de alfabetização, fica muito bem claro que dos 0 aos 5 anos, a criança está se preparando para iniciar a alfabetização. Então, a partir do momento que você exige que uma criança com idade menor que 5 anos seja alfabetizada, você está pulando etapas, está queimando aquilo que a criança precisava desenvolver. Quando nós falamos aí das emoções, dos sentimentos, é realmente porque na terceira fase da infância, que é quando as crianças chegam para nós no primeiro ano, elas estão ali começando a entender o que acontece com a sua cabeça, o que acontece com os seus sentimentos, por que quando eu caí eu senti uma dor, por que quando meu colega falou algo eu não gostei. Então, se desde a educação infantil nós temos crianças estimuladas a pensar, estimuladas a resolver problemas, porque quando nós deixamos as crianças brincarem sozinhas, elas precisam resolver problemas. Claro que nós vamos perceber ali que sempre tem um líder, alguém que se destaque um pouco mais, mas todas as outras precisam viver aquele momento para entender como que ela vai se fortalecer, o que ela precisa fazer para resolver aquela situação. Então, quando nós falamos de todas essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, não é porque nós queremos que a criança fique na escola, no período que ela estiver ali na sua educação infantil, apenas brincando. Não. O brincar é importante, é significativo, mas ao mesmo tempo que elas estão brincando, nós estamos desenvolvendo habilidades importantes. A questão das atividades xerocopiadas, atividades de pontilhado, todas essas coisas, não é que nunca possa ser usada. Não, não é isso que nós estamos falando de forma alguma. Mas é algo que precisa ser utilizado quando necessário. Né? Também não tem como você colocar uma criança de educação infantil dentro de uma sala de aula para que ela se comporte como estudante do 5º ano do ensino fundamental, que passa a manhã inteira ou a tarde inteira sentada na mesma carteira, com a mesma posição de sala, realizando aquela atividade que muitas vezes é cansativa, e no fim do dia ela não vai saber nada do que você queria que ela tivesse aprendido. Porque eu tenho certeza que você já passou por isso, de você passar uma atividade para a criança que ela precisava escrever isso e aquilo, e aí a criança
não tinha significado para ela aquilo. E quando você conta uma história, você pede para que ela reconte aquela história, você consegue entender muito mais, você consegue trazer aquela criança para o processo, fazer com que ela tenha prazer de estar dentro da sala de aula. A educação infantil, ela é esse momento de mostrar para a criança que a escola é gostosa, que a escola é prazerosa, que dentro da escola ela pode aprender, ela pode crescer, mas ela também pode ser criança. Né? Eu acho que o nosso propósito todo é mostrar que a criança, ela aprende sendo criança. Nós não Sim. podemos, de forma alguma, tirar a criança do ser criança. Não podemos. Quando nós tiramos isso, nós temos que incentivar as crianças a serem mais crianças cada vez mais. Antes de nós começarmos a live, nós estávamos conversando e eu achei muito interessante que a Renata falou assim: eu aprendi tudo isso brincando na rua. Eu aprendi a me resolver, eu aprendi a correr, pular, tudo isso brincando na rua. Mas hoje em dia as crianças não têm a oportunidade de brincar na rua. Né? E não é uma questão assim porque os pais mudaram muito, não. É porque o nosso meio, a nossa cultura mudou. Né? Nós temos atividades diferentes. Antigamente a mãe tinha um monte de filhos e aí para ter um tempo de sossego mandava os meninos para a rua mesmo. E a gente sabe que era por isso. Que era para ter um pouco de... muito assim, Georgia, que é importante fazer esse tipo de comparação, porque a Renata que se formou na pedagogia não pode ser a mesma Renata de hoje, porque não tem a mesma sociedade, não tem mais o mesmo perfil das crianças, as coisas vão mudando. Hoje em dia, a maioria das crianças que chegam pra gente são filhos únicos. Ou às vezes não tem um convívio com muitas outras crianças, só tem aquele contato ali na escola com crianças. Né? E a gente precisa ter esse olhar atento a esse tipo de coisa, porque em muitos casos ela vai brincar, vai se relacionar e vai se expressar na escola. Né? Não tem essa oportunidade de brincar na rua. Onde foi que minha mãe ia comprar areia colorida para mim fazer trabalho de traçado? Nunca. Eu aprendi a brincar com areia foi nos morros de areia na rua. Mas era assim, né? E assim as coisas aconteciam. Hoje a gente não tem mais esse cenário. Pelo menos não aqui na nossa região, né? Onde a gente mora, a gente não tem mais esse cenário. Não pode. As crianças não têm mais essa segurança de ficar na rua. E nós, enquanto profissionais da educação, precisamos garantir, então, para elas esse espaço de convivência, de prazer, né? Lá na escola. E eu tô rindo aqui que eu tô falando da questão da alfabetização e tudo, e algumas mães comentando aqui que o menino já aprendeu a ler e tudo, e ele tá na minha turma. E aí eu quero falar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque assim, a criança na escola, ela tá num ambiente letrado. Ela tá num ambiente que estimula a leitura o tempo todo. Ele tá participando de contação de histórias, ele tá vendo fichas de palavras, ele tá tendo uma caixa de vocabulário, né? Ele tá tendo atividades ali o tempo todo. Então, acontece da criança somente com esses estímulos, com essa ambientação, com essa movimentação que a gente tem em sala de aula, acontece que lá na educação infantil ela começa a ler. É errado? Não. Não é errado. Errado será se ela for forçada a isso, se ela for levada a somente saber ler. Ela tem que saber ler. Se ela é trabalhada, essa questão da leitura, de maneira lúdica, se ela é trabalhada, essa questão da escrita, de maneira tranquila, com brincadeiras, com jogos que façam ela desenvolver o seu pensamento para a leitura e a escrita, bacana. Muito bom também. Tem crianças que têm mesmo essa facilidade, essa vontade. Agora, não significa que se ela não desenvolveu para a leitura e a escrita na educação infantil, ela vai ter problemas. Não, não significa isso. Significa que com todos os estímulos, com todo o ambiente que a gente tem na escola, ela conseguiu. E que aquela que não conseguiu ainda, é porque ela ainda não despertou para isso. Porque cada um tem o seu tempo, não é? A gente vê isso na nossa vida. Eu tenho um filho que hoje ele tem 15 anos.
E junto comigo, mais 2 amigas tiveram filhos na mesma época, diferença assim de dias. Os 3 não começaram a andar juntos, não começaram a falar juntos, cada um foi numa época. E eles são assim, um é do dia 4, outro é do dia 5 e o outro é de um mês anterior. E são diferentes, 3 crianças. Você imagine uma sala de aula com 18, com 20, e nenhum deles ficou para trás no sentido de falar assim, ah, ele não sabe, ou ah, esse menino tem dificuldade. Não, né? A gente respeitou o tempo de cada um. Não aceleramos o processo de nenhum deles. Hoje eles estão com 15 anos e são adolescentes super tranquilos, normais, bem resolvidos e tá tudo certo. O que a gente precisa é valorizar o tempo dessas crianças. Pode acontecer de sair alfabetizado da educação infantil, porque recebe esses estímulos na escola e muitas vezes em casa também, porque sozinho também pode também acontecer. não é uma coisa que, ó, começou a ler, de repente. Não é uma mágica, né? Ele precisa E também pode acontecer de sair do primeiro ano sem ler, né, Renata? Que também acontece. Por isso que se tem esse ciclo de alfabetização. Ele tem um tempo para garantir essa alfabetização, né? Não é assim, ai meu Deus, ele tá saindo da educação infantil e não sabe ler. Ok, tá tudo certo. Se a professora de educação infantil, nenhuma delas percebeu nenhuma dificuldade de aprendizagem, porque a gente pode perceber, né, na educação infantil, que a criança tem dificuldade e pedir às famílias para também ajudar nessa investigação, procurar outros especialistas. Se ela está dentro de um processo normal e não aprendeu a ler, bacana também. Ela vai ter aí 9 anos do ensino fundamental, né? 9 anos de fundamental para ler, para escrever, para copiar, para fazer texto. Calma, né? Vai acontecer. Isso, exatamente. Até porque, né, a gente precisa entender que o processo de letramento, ele se inicia lá na educação infantil justamente pelos estímulos, os textos coletivos, né, todo o trabalho que as professoras realizam. Só que algumas crianças, elas têm o estímulo e têm a vontade, que é o que mais acelera esse processo, né? Quando a criança ela quer muito aprender algo, ela aprende com facilidade, como nós. E a gente quando não vai nós temos uma coisa. Isso, quando nós temos uma curiosidade, algo que nós queremos descobrir, nós se debruçamos sobre aquilo e começamos a aprender. As crianças também são assim. E de forma alguma nós podemos podá-las, né? Não, a criança quer aprender, mas ela vai esperar o primeiro ano. Não, se ela quer aprender, se é um desejo dela, ótimo. Estimula-se esse desejo, ensina as habilidades que a criança precisa e ela vai desenvolver a leitura. Mérito da criança, dos profissionais que estão junto com a criança, mas se a criança não conseguir, não tiver interesse por essa leitura, ela tem outros momentos para desenvolver essas habilidades. Então, quando nós dizemos a educação infantil não é o momento de alfabetização, é porque existem etapas. Não é porque a criança não pode ser alfabetizada, né? Ela pode sim, se ela quiser, ela pode ser alfabetizada. Com certeza, as professoras não irão podar, até porque é muito legal quando você vê uma criança que já chega para o primeiro ano com esse processo de alfabetização iniciado, mas são etapas. E são etapas que precisam o quê? De estímulos cerebrais. O nosso cérebro, ele funciona por estímulo. Nós estamos aqui conversando, as pessoas que estão conosco é porque querem saber um pouco mais desse tema. Quem não quer, não está aqui. Por quê? Porque são estímulos. Se é interessante, você participa. Se não é interessante para você, você não faz. A criança também é assim. Para que ela vai querer ler, por exemplo, ali, ler uma história, se ela acha mais legal quando a professora conta a história para ela? Ela ainda não tem maturidade para perceber que ela ler a história pode ser muito legal. Então, ela começa ali, ó, a entender. A minha professora tá lendo para mim, mas aí quando a professora passa a bola, e aí, o que vocês entenderam? O que tinha nessa história? Todas essas habilidades já estão sendo trabalhadas. E a criança nem sabe que ela está ali iniciando esse processo de alfabetização, né? Como a Renata bem falou, eu sei como as crianças chegam no primeiro ano, porque é muito parecido, mas não é igual.
É isso que precisa ser dito, né? A educação infantil, o final da educação infantil é muito parecido com o primeiro ano do fundamental, mas não é igual. Eles acham que já são ali os adolescentes. No primeiro ano, eles acham assim, nossa, eu já sei escrever meu nome com a letra cursiva, então agora o mundo inteiro é meu. Eu já sei escrever a saia é amarela, então eu já posso escrever várias cartinhas para os meus colegas. Por quê? Porque eles começam a ter maturidade para entender. Assim como na educação. Eu já sei escrever a saia é amarela, então eu já posso escrever várias cartinhas para os meus colegas. Por quê? Porque eles começam a ter maturidade para entender. Assim como na educação infantil, algumas crianças podem começar a ler, é normal. Mas nós precisamos respeitar o tempo das crianças, né? Eu acredito, como a Renata bem disse, que tem os estímulos, ela estimula muito os estudantes dela, mas não é uma coisa que ela coloca para eles. Até o final do ano vocês têm que ler. Só vai para o primeiro ano quem aprender a ler. Não, isso não existe. Quando os meninos chegam no primeiro ano, nós fazemos ali todo aquele esforço para trazê-los para o gosto à leitura. Por isso que é muito importante a parceria da família no incentivo à leitura, para que a criança consiga entender por que é importante ler, porque muitas vezes eles não entendem. Para quê? Eu tenho casos de estudantes que iniciaram o ano e falavam assim, tá, mas para que a gente tem que ler? Por quê? A minha mãe lê para mim. Quando eu vou fazer a tarefa, você lê, prof, você explica. E aos poucos, nós fomos passando aquela ideia de hoje você vai ter que ler sozinho o que tem que fazer na tarefa. Estimulando em casa, as famílias. Vão ao supermercado, eu preciso que você pegue tal coisa. Então, a criança começa a entender que a leitura é necessária. E a partir do momento que ela entende que aquela leitura é necessária, aí não tem quem pare mais, gente. Não tem. Porque aí vai ler tudo, 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 tudo. É criança chegando na escola contando conversa de WhatsApp de pai. É criança que viu a mãe escrever um bilhete na agenda e já chega na escola. Olha, minha mãe escreveu aí, ó, eu acho que ela não gostou muito, viu, prof? Eu acho que ela ficou triste porque você mandou aquele bilhete para mim. Por quê? Porque eles já sabem ler. É criança contando tudo. Porque eles entenderam que é necessário aprender a ler, mas no momento certo. Nós não podemos, de forma alguma, forçar a criança a aprender. Porque quando nós forçamos algo, deixa de ser agradável, deixa de ser um desejo, uma vontade, deixa de ser uma alegria e passa a ser uma obrigação. E é isso que é importante, tirar das crianças esse pensamento de que é uma obrigação aprender a ler. É uma obrigação aprender a fazer a letra cursiva. Não, as coisas têm seu tempo. E muitas vezes, não sei com você, Renata, mas quem passa para as crianças essa ansiedade são as famílias que ficam ali, meu Deus, será que ele vai ler? Agora vai, agora vai. Ai, não foi, mas agora vai, agora vai. Geralmente, como eu pego ali, geralmente, as crianças de 5 anos, que estão saindo da educação infantil, sempre a gente tem uma primeira reunião com as famílias, E eu escuto em todos os anos, mas esse ano é que ele vai aprender a ler. E aí tem mães aqui assistindo a live que são mães de alunos meus e vão saber disso. Eu sempre respondo, não sei se ele já está preparado, não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser ano que vem. Uma coisa eu tenho certeza, ele vai ser estimulado a isso, porque ele está na escola, Tá desenvolvendo muitas habilidades, ele vai ser estimulado a isso. Agora, se ele vai conseguir esse ano, não sei, porque a educação infantil não tem esse objetivo de alfabetizar. Pode acontecer, depende de vocês também, Porque também depende da família. A gente não vai fazer nada sozinhos. E é sempre essa a resposta, Não sei. Eu acho que vai, também acho que não sei, vamos esperar, eu não conheço a criança, tá chegando, Não sei qual o estímulo que vocês também oferecem, porque o trabalho com a família é importante, tanto na questão de estimular o estudante, quanto de não passar essa ansiedade para eles, Porque eles não precisam dessa ansiedade ainda, eles não precisam dessa cobrança, dessa
pressão em aprender a ler e a escrever agora. Eles são muito pequenininhos, tem tanto tempo para pensar em tantas coisas que angustiam, que fazem a gente sofrer, perder o sono. Então, deixa eles viverem esse momento de educação infantil, que se for para acontecer, vai acontecer, sem sofrimento, né? Eu falo para elas, inclusive, assim, a criança começa a desenvolver o seu processo leitor quando está na barriga. Quando a gente conversa com o neném na barriga, quando a gente vai dialogando ali com seu filho na barriga, você já começa a desenvolver esse processo de leitura e de escrita. Porque você já está trabalhando ali, ó, memorização. Quando a criança nasce, muitas vezes ela já reconhece a voz de muitas pessoas que vão visitá-la no hospital. Porque ficou ali o tempo todo convivendo com a mãe, conversando com a mãe. Tem um exemplo dentro de casa também. Eu falo com propriedade. Meu filho, quando nasceu, e o pai chegou para visitar, quando o pai falou, ele parou de mamar e prestou atenção. Porque durante a gravidez inteira, a gente estava conversando com ele. A gente estava o tempo todo falando, tudo que estava acontecendo, a gente estava falando para ele. Então, isso também é importante. É a gente estimular a aprendizagem, estimular a oralidade. Estimular, não forçar, né? Ela não é obrigada a nada. Ela tem 5 anos. Ela tem 4, 3, 2. Tem criança de 2 anos na escola que os pais estão cobrando porque não viu o alfabeto ainda, professora. Como assim? Tá na escola o ano inteiro. Calma. Meu Deus. Se a gente for seguir o curso normal das coisas, essa pessoa de 2 anos vai estudar o resto da vida. Se ela for tipo eu, assim, né? Ela vai estudar o resto da vida dela. Ainda mais se for professora. Se ela for professora, coitada. Vai estudar o resto da vida. Então, calma, né? Como a gente falava no começo, ninguém já nasce andando, falando. Ninguém nasce assim. A gente nasce, tem um tempo para engatinhar, tem um tempo para caminhar, tem um tempo para correr, tem um tempo para falar. Não é o mesmo tempo para todo mundo. Tem crianças que com 10 meses já tá andando. E tem crianças que com 1 ano e meio não tá andando ainda. E tá tudo bem. Né? Então não vamos fazer na escola, para questões escolares, esse sofrimento. Porque passa sofrimento para a criança, passa ansiedade para a criança. E não tem essa necessidade. É só a gente estimular, deixar com que ela aprenda do jeitinho dela, no tempo dela, colocando rotina, né? Colocando estratégias de intervenção quando a gente percebe que alguma coisa ainda precisa ser melhor trabalhar, e deixa acontecer, que vai acontecer. A não ser que seja uma criança atípica. E se ela for uma criança atípica, ela também vai aprender no tempo dela, né? Do jeito dela. Ai, Jorge, acho que a gente vai ter que fazer a live 2. Parte 2. Parte 2. Mas é exatamente isso, né? Até porque, como você falou, tem outras coisas que ela precisa aprender, não é? A criança, ela precisa aprender, por exemplo, que ela é um indivíduo, que ela é diferente do outro, que ela não precisa ser igual ao outro. Porque a partir do momento que a família passa a ansiedade para a criança, o que vai acontecer? Ela vai começar a se comparar com o colega, né? Ah, mas a minha mãe disse que o fulano de tal já sabe ler e eu ainda não sei ler. Será que não consigo aprender? Será que eu sou pior do que o outro porque ele já conseguiu algo que eu ainda não consigo? Então, nós temos que começar a estimular as nossas crianças também a aceitação. Como a Renata falou no início, algumas crianças vão sair lendo da educação infantil, outras não. E as crianças precisam aceitar como elas são. As famílias também precisam aceitar como as crianças são, né? Precisam entender que, olha, o meu filho, ele demora um pouco mais para aprender, mas não tem problema, no tempo dele nós vamos aprender juntos. Porque o que falta muito, que nós percebemos muito, é que as crianças, às vezes, elas despertam para a leitura, despertam para a escrita,
E faltou um pouquinho ali de estimular a criança as emoções, estimular o social, estimular principalmente a se reconhecer como indivíduo, que é um dos objetivos maiores da educação infantil, tanto nas brincadeiras, quanto quando eles estão fazendo atividades ali com o próprio corpo, de dança, de pintura, é o que? É reconhecer-se como indivíduo. E a partir do momento que a criança tem a consciência de quem ela é, de como ela gosta de brincar, de como ela gosta de aprender, da atividade que ela gosta de fazer, ela se desenvolve, porque ela já se compreendeu, né? Então, nós não precisamos trabalhar com as crianças apenas habilidades leitoras. Não, a leitura ela vem com o tempo. Nós precisamos trabalhar com a criança o reconhecimento. E essa parte de reconhecimento vem das professoras, mas também vem muito das famílias. Estou vendo o comentário aí das mães falando, né? Das mães contando aí. Sim, as crianças elas precisam de apoio familiar. Por quê? Porque a criança que ela é bem amparada emocionalmente, ela não vai ter tantas frustrações. E isso ajuda muito no processo de alfabetização quando ela ler uma palavra e não conseguir entender. Por quê? Porque ela vai perceber que errar é normal, que ela não precisa chorar quando erra. Porque o que acontece muito é, no processo de alfabetização, a criança ela trava um pouco. Por quê? Porque ela quer, a todo custo, mostrar para a família que ela é capaz. Ela é capaz de ler, ela é capaz de escrever. E quando ela percebe que ela não conseguiu ler aquela frase e a família ficou triste, puxa, não foi dessa vez que ela leu, ela começa a se cobrar mais. E quanto mais a criança se cobra, quanto mais ela se cobra, mais ela se compara, pior se torna a qualidade da aprendizagem. Então, assim, quando nós temos diferentes formas de ensinar a mesma coisa, por que nós aprendemos assim? Tem mãe que fala, não, eu não sei ensinar isso pro meu filho, não. Ó, manda a tarefa de casa de volta. Não consegui entender, você sabe melhor, fiquei com medo de explicar e ele não sabe fazer. E aí, quando chega na sala, você para um momento e você explica a mesma atividade de um monte de formas diferentes, não é, Renata? Você pega aqui, tá escrito, recorte e colhe. Mas você vai falar, nós vamos recortar em cima da linha, depois vamos colar, depois... Por quê? Porque nós sabemos que cada criança aprende de um jeito. E nós precisamos dar direcionamento para cada uma delas. Eu não posso simplesmente chegar e falar e esperar que todo mundo entenda, né? Sim. Isso não vai acontecer. Então, é muito importante a família trabalhar em parceria da escola também em relação à criança se reconhecer como indivíduo. A criança perceber que ela não precisa ser igual ao outro. Ela não precisa fazer o que o outro faz. Ela pode aprender no tempo dela, ela pode ser especial também, como aquela outra criança que já sabe ler na educação infantil, mas entender que, nós falamos muito isso para as crianças, cada pessoa tem o seu jeito especial de ser. Por exemplo, a Renata, ela é muito especial quando ela conta histórias, porque quando ela começa a contar, você viaja na história junto com ela. É uma especialidade que ela tem, não é? Fulana de tal, ela faz desenhos. Ela faz desenhos maravilhosos. É uma especialidade, então nós devemos tratar a nossa criança dentro da nossa casa de maneira especial com as qualidades que ela tem. A partir do momento que eu reconheço as potencialidades da criança, eu posso fazer aquela criança crescer muito mais. Por quê? Porque eu já conheço. A criança já se conhece. E aí nós vamos ali, só alavancar, porque tem todo esse trabalho realizado em parceria com a família. A escola, ela não funciona sem a família. Antigamente, até as pessoas falavam muito isso, né? Deixa a criança na escola e a professora vai cuidar dela. Não, a criança fica isso aqui dentro da escola, isso aqui ela tá em casa. Então, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos ali compreender esse ser humano que está crescendo, que está se formando e a todo tempo tratá-lo de maneira individual dentro do coletivo, que é o nosso desafio na sala de aula.
Qual é o desafio? É tratar a criança de maneira individual, mas dentro de um ambiente que é coletivo. Por isso que é tão importante não pular as etapas, nem tampouco podar as crianças, né? É sempre trabalhar nesse ritmo de vai, volta, vai, volta. Eu falo muito para eles assim, é para fazer do seu jeitinho, é para escrever do seu jeitinho, é para desenhar do seu jeitinho, é para pintar da cor que você quer. Porque o mundo não tem só a cor que eu quero, não é? Eu posso pintar da cor que eu quiser e ele também. Por que a árvore tem que ter o caule marrom e a copa dela verde? Se a gente tem aí várias árvores que são amarelas, que são vermelhas, não é? E a criança, ela tem um olhar muito sensível para isso. Coisas que a gente adulto, de repente, não percebeu no seu próprio ambiente, ela percebe. E ela se expressa através do desenho. E aí, quando você diz que a gente precisa valorizar as habilidades, é muito isso. E, de repente, naquele ano, ele não aprendeu a ler, mas ele aprendeu a sentar, aprendeu a falar, aprendeu a recortar, tá conversando mais. Então, é isso. Aprendeu a abrir o próprio lanche, né? Conseguiu ali se alimentar sem precisar que alguém fizesse isso por ele. Porque o desenvolver autonomia é extremamente importante. Adianta eu cobrar do meu filho que ele tem que ler, mas eu não deixo ele pegar a comida dele com a colher e pôr na boca, porque eu vou lá e coloco na boca dele. Esse movimento de pegar a colher e colocar na boca é importante para a aprendizagem, para autonomia, para equilíbrio, para coordenação. Então a gente precisa ter muita clareza disso. Para cobrar a leitura, a gente precisa estimular outras habilidades que são pré-requisitos para que essa leitura e essa escrita aconteça. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Quanto tempo aí, Gu? 3 minutos. Eu também não, que eu desliguei o tempo. Ele disse que nós temos 3 minutos, Georgia, mas deixa a gente 3 minutos? o resto da noite falando, porque professor, meu filho, tem assunto. Nós vamos ter que marcar parte 2. Parte 2, vou marcar a parte 2. Eu acho muito importante esse tipo de bate-papo, principalmente disponibilizar isso nas nossas redes sociais, porque eu sei que você, assim como eu não tenho o objetivo de ser influencer, né? Essas coisas todas que as pessoas... YouTuber! Você agora é youtuber. Gente, se eu falar para 20 pessoas aqui hoje e falar para 2 com a mesma qualidade e essas pessoas absorverem isso com todo o carinho que a gente tem pelo nosso trabalho, já tá valendo. O objetivo do seu IG crescer, como o meu ser mais criança, é de cunho pedagógico, né? A gente quer levar para as pessoas um pouquinho do que a gente ama fazer e do que a gente estuda e se prepara para fazer. Porque é muito bacana quando os pais, quando as famílias chegam, quando os nossos próprios colegas de trabalho chegam e conhecem você, conhecem o seu trabalho, conhecem a sua forma de pensar. Isso é muito bom. Então eu quero te agradecer. A gente se conhecer um pouquinho melhor agora nesse ano de pandemia, né? Mas é verdade. Porque eu acho que todos os saberes que a gente tem precisam ser compartilhados. E eu gosto muito de compartilhar saberes com pessoas sabidas igual você, Georgia. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que é bem bacana, né, poder mostrar para as pessoas que a sala de aula, ela pode ser vista de diferentes maneiras, né? Porque eu acredito, assim, que nós conseguimos aí desmistificar um pouquinho do que as pessoas pensam ser importante na educação infantil e no primeiro ano do fundamental. Então, Sim. Muito obrigada, pessoal, pelos comentários aí, né? Vocês são muito gentis, obrigados pela participação. Muito generosa. Nós duas. Isso, para nós com certeza foi um prazer poder falar um pouquinho para vocês sobre o que nós amamos e o que nós fazemos com todo carinho, toda dedicação. E o meu IG, como ela falou, né? O meu IG é o @crescer, tá? Depois vocês podem seguir lá um pouquinho. Ele é mais voltado também para as crianças que são atípicas, né? Que é a minha área de atuação fora da escola. Então, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma passada por lá para conhecer o trabalho. E aqui na Renata, gente, vocês podem ficar aí, porque tá só começando, viu? Que ela já falou que agora é toda segunda. Então, se prepara que toda segunda
Vai ter que Vai ir ter alguém bonito. muito legal aqui. Eu quero lançar um desafio para as pessoas que participaram da live. Dá um print aí na tela e posta lá nos seus stories o que você achou. Marca o Crescer, marca o Ser Mais Criança para a gente poder repostar. Porque, gente, o meu objetivo e o da Georgia é simplesmente levar um pouquinho dos nossos saberes para que todos possam ficar um pouquinho mais sabidos com relação às infâncias. Tá bom? Toda segunda-feira eu vou trazer uma novidade. Pretendo trazer a Georgia de novo, porque o nosso assunto não terminou. E nem vai ter nunca. E quero agradecer a todo mundo que participou. Quero dizer que estou esperando lá vocês marcarem a gente nos stories. E quem não participou e você sabe que precisa ouvir um pouquinho do que a gente falou aqui, essa live vai ficar gravada no meu IG. Vou tentar mandar para a Georgia se ficar salvo aqui no meu celular e no meu canal do YouTube. Tá bom? Gustavo, printou a tela aí, a gente? Dá um sorriso aí, Georgia, pra gente tirar